Quando você joga 2, 3 vezes, como a gente vai jogar com o Flamengo em 10 dias, existem estudos, né? Eles têm uma comissão técnica boa, assim como a minha também é. Então, os meninos, eles estudam, né? Aonde que eu posso tirar vantagem, o que eu não devo fazer. Então, eles analisam do mesmo jeito que a gente analisa. E se você vier fazer a mesma coisa, é a mesma coisa que numa batalha que você atacou por um lado, você, na sequência, atacar de novo por o mesmo lado. Você vai ser uma presa previsível, né? E a gente mudou, lógico, mudamos algumas peças, alguns jogadores, o sistema também. E fizemos um jogo bastante consistente, assim como foi no domingo também. E hoje fomos mais felizes, fizemos um gol, né? E sofremos no final. Aí foi mais um sofrimento por culpa minha. Porque quando eu perco o Renzo, eu pensei em pôr um zagueiro e abrir o Lianco para a lateral, para melhorar a bola aérea defensiva, que vai ocorrer, os zagueiros virem para a área, e eu precisava melhorar essa bola aérea na minha cabeça. Mas eles tinham daí o lado esquerdo inteiro, novo, com 15 minutos de jogo, e pegaram meu time cansado naquele setor. Então eu tive que balançar o time todo para cá, e por ali a gente sofreu uma pressão nos últimos 10 minutos. Fora isso aí, eu acho que a gente fez uma partida muito boa e merecemos vencer. É o primeiro jogo, né? Mas é uma vitória importante e muito difícil. Poucos times vêm e vencem o Flamengo aqui com 65 mil pessoas empurrando do jeito que empurrou. Boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez, agradecendo a assessoria de imprensa do Atlético, meus sentimentos pela passagem do seu irmão, e para toda a sua família, esse momento triste da vida, mas o futebol assim proporciona. Primeiramente, o primeiro tempo já foi desse jogo, vocês venceram, joga pelo empate no jogo de volta. O que pensar dessa vitória, fazer um empate, uma vitória dentro da arena do Galo? E principalmente, se eu falar do jogo, o próximo jogo, eu vou estar pulando o Bragantino. Vocês têm o Bragantino domingo, também na arena, tendo que vencer, já que o Galo não está bem no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse dessas duas ocasiões aí, quem volta, o Dudu pode jogar domingo, enfim. Tá legal, Cuca? Sim, obrigado aí pela solidariedade quanto ao meu irmão. Essa é uma coisa que a gente... Todos vamos passar por isso, mas a gente nunca está preparado para isso, né? É muito duro, ainda mais quando é repentino, aí machuca muito, mas muito obrigado da lembrança, obrigado pessoal do Maracanã também, que pôs a imagem dele lá, pô, um presente para ele, para o Mauri. O jogo, lógico, o jogo da volta pode mudar tudo, então Alô, oi. Oi, voltou. O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje, 3, né? E tem mais por estrear. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ser cauteloso. Mas o futebol ele é fásico, né? Você não tem no campeonato do mundo alguns times, algumas exceções. Os times começam e terminam no mesmo nível, né? Sempre tem uma baixada, uma queda de produção, e geralmente os times que saem melhor são aqueles que administram o menor tempo dessa baixada que dá. Todo mundo tem altos e baixos. A gente estava vivendo baixo, mas é uma sequência duríssima para nós. São jogos duríssimos. 2 Flamengo aqui, Palmeiras fora, Bucaramanga fora, Bahia fora, é uma dificuldade enorme, né? Agora a gente conseguiu fortalecer mais o nosso time, já temos mais algumas opções, estão voltando os jogadores que estavam lesionados e são muito importantes, daqui a pouco tem o Arana já também voltando, o Dudu já vai poder jogar e a gente vai nos fortalecendo mais, né? A recuperação no campeonato, ela vai existir também. A gente tem 2 jogos a menos, 2 jogos em casa com o Sport, com Fortaleza. Temos um compromisso duro agora com o Bragantino, mas o que a gente vai ter de volta é o nosso 12º jogador, que era a torcida.
Eu tenho certeza que domingo eles enchem a nossa arena, porque eles estão vendo hoje um time que eles queriam ver, um time que luta, que se entrega, que se doa, como tem que ser as equipes do Galo. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Nesse contexto que você disse aí, o Galo viveu momentos de pressão, né? A torcida foi lá antes do jogo, né? Conversou com vocês, com os atletas. Vem uma vitória como essa, pela sua experiência no futebol, Cuca, a gente sabe que futebol é cíclico. Essa vitória de hoje, o que ela pode representar, o que você vai trazer para o vestiário? Porque não está decidido o jogo, mas uma vitória como essa no Maracanã, para a torcida realmente ela representa muito. O que acontece no primeiro jogo, domingo passado, a gente não jogava pelo resultado, a gente jogava pelo resgate de muita coisa, da autoestima, da dignidade, que em certos momentos se cobram, né? Dos problemas que a gente teve financeiro, mas foram postos em dias. Então, você está exposto. E tudo isso aí a gente pôs em xeque domingo. E aí eu falei para eles, o resultado é o importante, mas não era o mais importante daquela partida. Porque o importante era a gente fazer jogo igual, dentro da nossa grandeza, e ganhar ou perder fazia parte do que podia acontecer. E fizemos um jogo igual. Hoje também fizemos um jogo igual, até os minutos 35 do segundo tempo, e conseguimos vencer. E isso não tenha dúvida que ele motiva o torcedor, motiva a imprensa e motiva principalmente os jogadores. Então, as dificuldades elas vão existir, mas agora eu acho que pode vir um vento a favor. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória, Breno Galante. Claro que está em aberto, você falou muito nos últimos jogos sobre resultado, né? Que seu time vinha performando, mas faltava o resultado. Veio o resultado agora. Isso te dá talvez um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, para que no jogo contra o Bragantino você possa poupar algum jogador. A gente vê muitos jogadores desgastados, numa sequência de jogos, como o Scarpa, o Alan Franco e tudo mais. Sim, e boa pergunta. E também porque no meio da semana que vem tem o Godoy Cruz, que também é um dos fortes objetivos nossos, a Sul-Americana. Então a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer um rodízio dentro do necessário, né? Um controle de carga que é feito junto com a fisiologia, junto com a preparação física, conversando com o jogador, e oportuniza-se outros jogadores também, né? A gente vai fazer o melhor possível para não perder jogador também machucado, que daí o prejuízo é maior. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. As nossas orações aí ao seu irmão, sua família. Obrigado. E a você. Parabéns pela vitória. A gente teve hoje um time muito competitivo, né? E a gente teve recentemente um turbilhão de situações, diretoria, comissão técnica, jogadores, enfim, todos parecem, depois da volta do futebol, desencontrados. Uma vitória como essa, você que sempre pregou a unidade, né, de todos os setores do Atlético e a própria torcida, né? Fala pra gente qual a importância de uma vitória, inclusive para a torcida voltar a jogar junto com o time. Sim. E também toda a equipe. Obrigado, boa noite. Sim, obrigado. Obrigado pela condolência. Você veja, nós jogamos com Gabriel Menino a última vez e Igor Gomes contra o Palmeiras. Foi ruim. O Menino saiu com 30 minutos do primeiro tempo, mas era aquele dia. E eu converso com eles, eu falo, era hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele jogou um jogo inteiro e foi importante. No jogo passado jogou, acho que quase o jogo inteiro também. Então a gente recupera, dá ao jogador o direito dele recuperar. O Igor também fez uma grande partida, né? E bastante cobrado. Então a recuperação que a gente tem nesses jogadores, o Fausto Vera estava até um pouco atrás aí, sem poder. Hoje é um jogador importante, foi titular, hoje entrou. O Renzo, da mesma forma, o Igor Rabelo. Então, os maiores contratações que a gente tem, reforços, eles estão dentro do elenco. E eles subindo o nível e a confiança, o jogador tem que ter confiança. Eles subindo a confiança, eles vão ajudar um montão também. José Fernández para el Diario AS. Queria perguntar-lhe primeiro por Tomás Cuello. Un jugador que a lo largo de la temporada ven conviviendo con algunas molestias físicas y hoy tenemos una jornada que seguramente no va a olvidar, un gol importante. ¿Cómo analizan no solo a noite de Cuello, sino a temporada inteira? Cuello foi meu jogador ano passado no Atlético Paranaense.
Você vê como são as coisas, né? Ele teve uma época ali no Atlético que ele ficou quase 2 anos sem fazer um gol. Então, quando ele entrava, ele era muito cobrado, mas eu sabia que ele era bom jogador, e os torcedores de verdade do Atlético Paranaense também sabiam, mas tinha uma cobrança enorme em cima dele. Mas ele foi útil mesmo assim no Atlético, foi muito útil e foi vendido, e bem vendido, né, para o Galo. Aqui ele se tornou uma peça fundamental para nós. Nós, quando não temos ele, sentimos muita falta dele. Quando a gente perdeu ele e o Arana, perdemos todo o lado esquerdo. E agora ele ainda não está no 100% dele. Ele ainda vai melhorar, porque ele está voltando de lesão agora. E ele tem tudo para ainda subir um pouco mais a parte física. E, naturalmente, junto com isso, a parte técnica, né? E está fazendo jogadas bonitas. É um jogador que arrasta, tem muita força e hoje foi muito feliz em fazer o gol. Cuca, aqui, ó. Alan Santos do BTB Esportes, parabéns pela vitória. No último domingo aconteceu uma situação envolvendo o Alacian e o Hulk. Hoje foi com o Lianco. Se sentiram alguma falta de respeito por parte do jogador, do jovem jogador do Flamengo, para com o Galo? O Hulk falou alguma coisa com vocês também no vestiário. Você que revelou tantos jovens, né, no futebol brasileiro. Isso é lá dentro do campo, lá dentro acontece de tudo. O cara está de cabeça quente, o cara está com o sangue fervendo, e aí ele escuta uma coisa e fala outra e xinga. Mas isso aí, com o tempo, ele vai acalmando, vai amadurecendo. Isso aí é normal. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Lá dentro do campo é um outro mundo, né? E a gente tem que saber diferenciar o que acontece lá do que acontece aqui fora. Cuca, boa noite. Igor, TV Brasil. Voltando um pouco numa pergunta que foi feita, eu queria que você retomasse a sua visão do estado dessa eliminatória após os primeiros 90 minutos, né, com os elementos que se apresentam agora, né, o Galo com uma vantagem no placar, vai jogar em casa, mas assim como você disse, o Flamengo também com um elenco muito forte. Queria que você retomasse essa análise dessa eliminatória após os 90 primeiros minutos. Sim, é uma análise que está totalmente aberta. É um gol, a qualidade que o Flamengo tem, com esses jogadores que chegaram agora também, são Lino, Saúl, são jogadores, o Emerson, jogadores de seleção. Então eles certamente vão enriquecer ainda mais o time, né, do Flamengo e o plantel também. E fica aberto. Uma bola que você sai jogando errado ou acontece alguma coisa, já fica 1-1, acabou a vantagem. Então a gente tem que saber jogar um mata-mata, mas o principal de tudo é esse espírito aí. E esse espírito aí que o time teve hoje, se a gente tiver esse espírito aí, a gente vai, se Deus quiser, colher coisas boas aí até o final do ano. Cuca, boa noite. Aqui é o Thiago do canal Bica Galo. O Alexander entrou no decorrer da partida, foi de uma forma fugaz, já foi apresentado, entrou. Queria saber o que você pretende com o Alexander no Galo. O Alexander, ele entrou prematuramente, ele está ainda no fuso horário de 7 horas que é de lá, ele está aí, chegou há 2 dias, chegou na terça, nem conhece ninguém, não conhece o nosso estilo, mas precisava dele hoje, precisava no meu entender. Então a gente conversou com ele, onde é que ele se encaixaria ali, de que jeito que ele gosta de jogar, ele vai pegar o nosso jeito, vai nos ajudar muito. Eu penso que a gente trouxe ele para tentar fazer o Rubens que a gente tinha, né? Talvez ele com menos força, que o Rubens tinha muita força, mas ele tem qualidade, e a gente vai trabalhar ele para ser esse segundo volante. Ô, Cuca, Igor, mais uma vez. Eu queria voltar lá naquela primeira pergunta, porque eu fiz 2, mas o erro foi meu de ter feito 2 perguntas de uma só. Eu queria que você falasse um pouquinho do Rony, que eu estava até revendo o lance do gol agora, e parecia uma roda de bobinho em cima do Rony ali dentro da área, com o Rossi, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, e ele dando a vida, lutando muito até forçar o erro do Léo Pereira, que a bola sobrou no pé do Coelho, né? Queria que você falasse da importância do Rony, porque muitas vezes ele chega na cara do gol e erra gols que a gente considera bem mais fáceis do que os difíceis que ele faz, e nesse lance, mais uma vez, ele é importante para sobrar a bola para o gol. Ele é muito importante, né? Então o torcedor tem que entender que já passou, que ocorreu com ele, são águas passadas, não devemos guardar mágoa de ninguém, o perdão ele é divino, e o Rony fazendo das tripas coração como ele faz no jogo, ele já vai ser perdoado já, porque a torcida quer isso dele.
Ela não quer gol, ela quer entrega. O gol vem na consequência de tudo que ele fez no jogo. Então ele joga na ponta direita, ele joga na esquerda, ele vem de segundo atacante, ele rende mais quando está de 9, porque ele ataca os espaços, ele incomoda muito os adversários, como numa bola que ele estourou aqui, cruzou para o Coelho. É um jogador muito importante para nós, né? E numa dessas insistência e persistência dele foi onde que a gente fez a roubada de bola e o nosso gol. O Cuca, Cláudio Rezende novamente, você falou do Alexander, tem o Biel também que estreou no último jogo. Você elogiou o Flamengo, mas o Atlético te deu algumas possibilidades aí, né? Sim. Como que você está analisando daqui em diante? Porque muito falou de elenco no início do ano e você tem 3 competições. O Galo agora chega mais fortalecido, além dessa vitória, mas também com mais opções para você? Sim, eu falei isso antes também, que nós também estamos nos fortalecendo com jogadores que estamos recuperando do DM e com esses meninos que chegaram também, e jovens, né? Pode ser que chegue mais um, não sei. Enfim, nós estamos fortalecendo também nosso elenco, né? Que é um bom elenco e vai ficar mais forte ainda. Thiago, novamente, queria também que você frisasse a entrega dos jogadores hoje, principalmente de ataque, que efetivaram essa parte de marcação de forma muito aplicada, nessa parte tática, nessa condição de jogo de hoje. A gente teve aí o Keno em 21 reclamando um pouco, pô, o Cuca me manda marcar e tal. E fez os 2 gols do time. Exatamente. E hoje, a gente recentemente teve também uma reclamação aí do Igor Gomes com relação a isso, mas hoje mostra que realmente você tinha razão, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre a aplicação tática dos jogadores ofensivos, fazendo também essa parte defensiva. Obrigado. Mas é assim, cara, se você olhar o Bayern jogar, os caras roubam a bola lá no ataque. Eu não quero que ninguém seja marcador de correr atrás de ninguém. Ataque a bola. Ataque a bola. Tente roubar a bola no campo de defesa do adversário, que eu consigo pôr minha zaga lá em cima. Se você não consegue roubar a bola no campo de ataque, eu tenho que pôr minha zaga lá embaixo. E assim é. E você alterna no jogo uma pressão, uma baixada de linha. E eles vão se adaptando. Um chorinho daqui ou dali faz parte também, não tem problema. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.